Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio do nosso quadro, contando o que o Senhor fez em minha vida. Hoje nós temos, uma convidada, como eu já havia falado, e sem mais delongas, vamos para o nosso testemunho. Seja bem-vinda. Gente, quem não sabe, essa é minha mãe, ela vai se apresentar. Muito bem-vinda ao nosso canal, ao nosso quadro. Antes de você se apresentar, mãe, quero te agradecer por aceitar esse convite, de estar aqui falando o que o Senhor fez na sua vida. Agora se apresente, fala sobre você. Eu sou a Maria das Graças, como a Sara já falou, sou a mãe dela, de mais dois. Fico feliz de estar compartilhando o que o Senhor tem feito também na vida dela. Então, vocês são muito bem-vindos e vamos lá para o seu testemunho, mãe. Conta um pouco da sua história. Quem é você? Eu conheço a senhora, mas conte mais sobre a senhora para o pessoal. Eu sou a servidora do Senhor Jesus, amo estar na presença dele, sou louca por ele. E eu tenho vários testemunhos, mas hoje eu escolhi entre um que marcou muito a minha vida. O pai dos meus filhos já é falecido, mas antes, quando ele era vivo, eu não trabalhava fora. A gente demorou 9 anos para ter filhos e foi durante muita oração, jejum, muita dedicação ao Senhor, e ele orava, ele buscava a Deus, nós tivemos os nossos filhos. Então, assim, eu não poderia trabalhar, porque eu tinha 2 filhos menores, e eu ficava em casa. Eu falo que eu tinha uma vida de princesa. Ele não me deixava faltar nada, ele era muito bom, um marido maravilhoso, e ele era um pastor na qual eu, como esposa, invejava a fé que ele tinha. Nós não podemos ter inveja, mas eu ficava assim, maravilhada com o que o Senhor fazia na vida dele. E fomos vivendo a nossa vida. Aí engravidei da Sara. Quando a Sara nasceu, passou um tempo, eu estava na casa da minha mãe de resguardo, ele começou a adoecer, Começou a ter dores na garganta e por aí foi, ter fraquezas. E eu falei para ele ir ao médico. Depois fui com ele ao médico. Na época era a época que estava surgindo essa doença da dengue. Estava assim, muitas pessoas estavam adoecendo. Quando fez o exame, eles achavam que ele estava com dengue, mas quando fez o exame, o laboratório repetiu várias vezes os exames para depois passar um diagnóstico. Ele tinha leucemia. E aí começou a nossa luta. Foram muitas orações. E aquele momento para mim foi muito difícil, porque eu já não sabia como que ia fazer para poder ajudá-lo. E naquele momento ali, a médica já tinha falado que ele precisava internar, porque ele já estava bem decadente. E foi numa época de carnaval, estava muito difícil alcançar vagas nos hospitais. E com muito custo a gente conseguiu uma vaga lá na Baleia. E ali ele ficou um mês. Quando ele entrou no hospital, ele já estava andando em cadeira de roda. E nesse período de um mês que ele ficou ali, ele praticamente ali naquele hospital, os médicos já tinham desenganado ele. E quando ele voltou, depois de um mês que ele volta em casa, ele fala que ele ouviu o subconsciente dele falando que os médicos falavam: chama padre, pastor, família, quem ele tiver, porque ele não vai mais resistir isso. E eu lembro que o pai dela tinha tanta fé que falou com Deus que ele ainda não tinha feito o que ele precisava fazer aqui na terra, que deixasse ele voltar. Aí começa o meu testemunho. Foram assim 2 meses de muita luta com ele no hospital. A Sara era bebezinha
eu tinha que amamentá-la e foi aquela correria. Viemos para a casa dos meus pais, porque eu precisava ficar indo no hospital sempre. E Deus deu a ele a oportunidade de dar uma recuperada. Mas eu sabia que depois desse um mês que ele ficou ali na baleia, que ele voltasse, ele não seria mais o mesmo. E a gente foi vivendo conforme Deus planejava. Quando ele volta para casa, a Sara já tinha um mês. Quando a Sara fez 2 meses, ele piorou. Nós saímos de madrugada correndo com ele para o hospital. Voltamos para a baleia e de lá foi diagnosticado que ele estava com uma pneumonia simples. O médico até falou que ele voltaria para casa no outro dia. Só que esse outro dia não foi possível ele voltar, porque ele teve que permanecer mais no hospital, porque aquilo gerou uma pneumonia bacteriana e o quadro foi complicando. E eu ficava muito preocupada porque a Sara era um bebê e eu tinha que cuidar dela, mas não tive aquela oportunidade de dar para ela aquele momento carinho e atenção que ela precisava, porque naquele momento eu estava entrando assim, como se diz, em desespero, porque eu via que eu tinha 2 filhos depois da Sara para me dar carinho e eu não podia dar. Tinha a Sara que amamentava, eu tinha que amamentar ela, mas pensando no que estava acontecendo naquele hospital. E foram dados para ele 72 horas. Ele foi para a UTI nas clínicas e ali fazia um revezamento. Eu ficava meu cunhado ficava de manhã, à tarde ia mais outra pessoa e eu ficava à noite, eu dormia com ele. E é um quadro que eu nunca mais quero ver na minha vida, se possível for, né? Mas a gente não pode falar. Ele estava entubado, cheio de aparelho, não se movia. E ali eu ficava clamando ao Senhor. Eu não aceitava ver ele daquele jeito. E foram passando as horas. E, enfim, para chegar às 72 horas eu ficava apavorada. E a minha correria era essa. Eu ia dormia no hospital, no outro dia voltava para casa. A Sara estava lá, pegava a Sara, amamentava, cuidava. Enquanto eu estava em casa, eu acolhia eles, mas meu pensamento ainda estava no hospital. Então, quando foi no segundo dia que eu dormi lá, eu falei com o Senhor: Senhor, se for para ele voltar para casa e não poder mais brincar com os filhos como ele brincava, se não poder mais servir ao Senhor como ele servia, pregar, falar do teu amor, eu libero ele para o Senhor, que o Senhor leve ele. Eu só não quero que ele sofra, que ele fique numa cama, porque ele não vai aguentar isso. Fui embora. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fazia quando chegava em casa era pegar a Sarinha para amamentar, porque ela ficava a noite toda sem amamentar, tomava mamadeira. Cheguei em casa, troquei a roupa, tomei um banho e fui pegar a Sara. Quando eu estava com ela no colo amamentando, o meu cunhado liga para mim que o pai dela tinha falecido. Aquele momento eu fiquei assim, sem acreditar na hora. Eu sabia que eu tinha entregado ele para o Senhor, para que o Senhor o levasse, para que ele não sofresse. Eu sabia que aquele momento iria acontecer, mas ninguém quer ver esse momento. E aí tudo começa. Quando eu chego no hospital, meu cunhado não deixou eu entrar lá para ver ele, porque os médicos disseram que era melhor que eu não visse. E depois a gente sai na correria para poder fazer ir lá arrumar as documentações. E a pior coisa que tem é quando chega o momento do velório. A Sarinha não pôde ir. A Sarinha não conheceu ele, mas ele conheceu a Sara. Ele buscou ela no hospital, ele ficou com ela em casa e ele tratava dela com muito carinho. Apesar que ela não conheceu, mas ela sabe que a gente conta como ele tratava ela com carinho. E naquele momento que eu vi ele no caixão, para mim, assim, eu não queria acreditar que aquilo estava acabando.
Como eu disse para vocês que eu tinha uma vida de princesa que não faltava nada, e veio a minha preocupação, porque ele trabalhou numa empresa na qual eles usaram ele como laranja e ele não tinha direito a nada. E eu ali naquele cemitério, na minha cabeça passava mil coisas. Como que eu vou fazer? Quem vai me ajudar? E eu fiquei desesperada. Eu pensava nos meus filhos, que eu tinha 3 filhos, um de 4 anos, um de 2 anos e a Sarinha, que já tinha 3 meses. E aquilo ali... 3 não, mãe, 6. 6 meses, desculpa, gente. Tinha 6 meses. E aquilo ali para mim, naquele momento, eu só pensava naquilo, como que eu vou fazer. E quero dizer para vocês, ele era uma pessoa muito querida, muito amada. E tinha várias pessoas ali. E naquele momento a minha mãe também se viu desesperada, que ela não sabia o que fazer. Ela começou a pedir ajuda às pessoas ali, que ajudasse pelo menos para comprar o leite para os meninos, porque realmente eu não tinha dinheiro para nada. Precisei pedir ajuda para fazer o enterro dele. Os meus tios fizeram vaquinha, um tio meu me ajudou com a despesa lá para fazer, comprar o caixão, ele e o irmão dele fizeram metade. E aí começa a minha história. Enquanto estava ali no velório, todo mundo ali, mas quando eu cheguei em casa, aí a ficha caiu. Aí eu vi que daquele momento era só eu, Deus e meus filhos. Porque os meus pais não tinham condições de me ajudar. Eu não trabalhava. Tinha tempos que eu não trabalhava, tinha bastante tempo que eu tinha deixado de trabalhar. E eu pensei, agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Foram momentos de muito desespero, de muita angústia. Eu via meus filhos pedirem as coisas, eu não podia dar. E confesso a vocês que tudo foi fluindo. E cada ano que se passava era uma dificuldade, era uma luta. Só uma pergunta, né? A gente está aqui. Aí, em algum momento da morte do meu pai, ou algum momento ela estava passando lá, a senhora chegou a questionar Deus, a sua fé mudou, a sua visão, porque a senhora já conhecia Deus antes de conhecer meu pai. Meu pai, ele se converteu através da vida da minha mãe, quando eles começaram a se relacionar, né? Meu pai não era cristão, e através de um testemunho que aconteceu na vida dela, que outro momento ela vai voltar aqui para contar, meu pai se converteu e virou pastor, como ela realmente falou, ele falou com a minha avó: se o Deus que você serve libertar sua filha, né? Foi isso, né? Eu vou servir ele. E ele serviu. Assim que minha mãe foi liberta do que ela passava, né? Ele realmente serviu a Deus até o último dia da vida dele. Ele vivia tecnicamente para Deus 24 horas, dava assim, ele vivia, né? Mas na igreja. E o maior questionamento, igual teve um testemunho aqui sobre perda também, é o questionamento. A sua fé mudou, a sua visão de Deus mudou. Depois que a senhora vê assim, o cenário, tecnicamente, gente, caótico. 3 filhos pequenos, a senhora não tinha uma observação. Minha mãe não recebeu ajuda, benefício nenhum, gente. Meu pai realmente foi enganado. Então ela não tinha pensão, só não tinha trabalho. Realmente a gente vivia de doação, de roupa, de comida. A gente viveu muito tempo assim. As roupas que era de, exemplo, da minha irmã, passava para o meu irmão, mesmo que não podia, passava para mim. A gente por muito tempo vivendo de exemplo de doação mesmo. Tinha gente que realmente dava coisa muito usada, né? Não dava, mas minha mãe a gente tinha que usar porque a gente não tinha, né? E não é que eu estou entrando no testemunho dela, que eu estou acrescentando, porque talvez eu possa vai esquecer algumas coisas. Mas uma coisa que eu quero muito que o senhor está falando e que eu quero pensar: a senhora não questionou a sua fé, a sua visão de Deus não mudou? A minha visão de Deus, sabe, não mudou. De jeito nenhum, isso não muda. Mas eu questionava com ele: por quê? Por que o Senhor tirou de mim a pessoa que eu amava? A pessoa que pediu tanto o Senhor para ter filhos? A pessoa que subiu ao monte, clamou para que pudéssemos ter filhos?
E eu clamei tanto ao Senhor durante 9 anos, que quando eu fiz 30 anos, eu falei com o Senhor. É como eles falam, eu desafiei o Senhor. Falei, olha, Senhor, se o Senhor não me der filhos agora, que eu vou completar 30 anos, não me dá não. Porque depois eu não vou ter paciência para criar, não, porque eu sou muito nervosa, sou muito agitada, eu não vou conseguir criá-los. Mas eu aprendi que não é no nosso momento, é de Deus. E Ele me deu os 3 filhos. E o que aconteceu? Depois Ele, além de ter me dado os filhos, Ele tirou a pessoa que eu amava. Eu tinha tudo para me desesperar e não querer mais servir ao Senhor. O meu marido era pastor, a igreja na qual ele era pastor abandonou ele. Não quis, ele era pastor, tinha carteira de pastor, ele era formado, fez seminário na igreja dele. E na época eu poderia ter um salário, uma pensão da igreja, mas o pastor na época questionou tanto que eu falei que eu não ia mexer com isso, que eu deixaria para que Deus cuidasse. E eu falava com minha mãe, mãe, arranja um emprego para mim, eu não importo do que é, me ajuda, por favor. Meus pais não tinham condições de me ajudar, não tinha nem, meus irmãos muito menos. Então foi que a minha mãe conseguiu uma vizinha que morava perto da minha casa, para mim trabalhar, que ela não trabalhava de carteira assinada, e na época não era salário mínimo, ela me pagava na época, eu lembro que na época, a Sara hoje tem 27 anos, então eu vou falar 26 anos atrás, era R$150 que ela me pagava. E eu não tinha INSS pago, não pagava INSS, porque eu não trabalhava fechado. E ela falou, eu te pago isso e quando você precisar de qualquer ajuda com seus filhos, pode falar comigo. Ela, às vezes eu precisava de comprar materiais para os meninos, ela me dava uma força e começa a minha luta. Eu trabalhei com ela durante 1 ano e pouco e a luta de levar os meninos para a escola, os meninos precisavam estudar. E assim, Deus não me abandonou e eu questionava, não Deus, por quê? Eu lembro um dia que eu estava no banheiro e eu chorava. E eu não podia chorar perto dos meus filhos. Eu não queria, porque isso era prejudicial para eles. O meu filho, ele era muito grudado com o pai. À noite era ele e o pai dele, que ele nem dormia à noite direito, porque queria ficar com o pai. E quando o pai deles faleceu, eu passei muita luta nesse momento, porque quando era naquele horário que o pai dele chegava em casa, que ele chegava sempre meia-noite, porque do trabalho ia para a igreja, ele vivia muito pela obra, dedicava muito à obra do Senhor. E quando chegava a hora em que ele tinha o momento dele com o pai à noite, que o pai arrumava a madeira, ele começava, eu quero papai, e eu ficava, e aí Deus, me dá força. E eu catava a Sarinha no colo, pegava a Rebeca e todo mundo ficava junto. E eu via ali, às vezes, a Rebeca dormindo, às vezes a Sarinha estava dormindo, e eu ficava naquele quarto com meu filho na mão, e ele gritando, ele chorando. E assim, eu falo com vocês o seguinte, às vezes ele chorava tanto, que eu sentia que tinha alguém naquele quarto, dava uns putos, e eu pegava os meninos e ia para o quarto deles, trancava a porta, porque eu ficava até meio apavorada, assim, como que ele gritava tanto pelo pai, e a gente sentia que parecia que tinha alguém ali. E foi por aí um bom tempo, ele chamava o pai toda noite e fomos crescendo assim. A Sara às vezes ficava, que ela me perguntava uma vez, quando ela era menor, falava que uma daquelas estrelas era o pai dela, que ficava olhando para ela, que eu não tinha tanta coisa para falar, era tanta coisa que passava na minha cabeça. Teve momentos que a minha mente ficava tão acumulada que às vezes eu tinha vontade de entrar na frente de um carro, mas assim, no momento que eu estava no banheiro, eu estava desesperada e eu chorava dentro do banheiro, porque eu tinha que sufocar meu choro, porque eu não queria que meus meninos vissem eu chorar, passando por... Foi muitos problemas, porque a empresa que ele trabalhava fez tantas coisas erradas que depois que ele faleceu eu tive que cobrir as coisas do Estado, de lá da Receita Federal, então eu tive que correr atrás de tudo, mas Deus foi tão bom. Deus tratou tanto que quando eu chegava lá, eu falava a minha situação, eles reconheciam a verdade e isentava ele daquilo. E como eu era esposa, eles achavam que eu falava que eu não tinha condições de pagar aquelas dívidas. Então eu fui isenta dessas dívidas dele. E
naquele momento, eu chorando dentro do banheiro, eu falei para Deus assim, olha, Pai, a partir de hoje eu não vou chorar mais, não vou derramar mais uma lágrima por isso. A mesma fé que o meu marido teve, que quando ele orava, pessoas eram curadas, quando ele orava, pessoas arrumavam emprego, quando ele orava para situações difíceis, o Senhor escutava. É essa fé que eu quero te pedir, que o Senhor deposite sobre mim. A partir de hoje eu não vou chorar mais, mas que o Senhor me sustente, que o Senhor não me abandone, que o Senhor esteja comigo. A partir desse momento, eu parei de chorar, mas foram lutas, foram muitas dificuldades. Os meus filhos precisavam de carinho, mas eu não podia dar para eles, que eu tinha que trabalhar. Meu coração cortava de dó quando eu tinha que deixar eles lá com a minha mãe, e eles ficavam com aqueles olhinhos vermelhinhos, querendo chorar, e eu tinha que trabalhar, porque aí começou a época deles terem ido para a aula, eram 3, eu precisava cuidar, eu precisava sustentá-los, não ganhava muito, tinha, como a Sara falou, eu tinha muita ajuda de pessoas, de vizinhos, era cesta básica, era roupa. Meus filhos, depois que o pai deles faleceu, eu nunca comprei roupa para eles. Eles começaram a vestir roupas novas depois que eles começaram a trabalhar e eles mesmos começaram a comprar roupa deles. Mas as roupas que eles tinham, minha mãe ganhava. Minha mãe saía desesperada porque ela não trabalhava, não tinha ajuda. E ela gareava as roupas para os meus filhos, ela chegava toda feliz, e de um ia passando para outro. Quando era época de material, assim, depois que eu trabalhei nessa casa, ela me indicou, mandou eu trabalhar com a filha, que ela ia trabalhar de carteira assinada. A filha dela, toda vez que fazia compra, comprava as coisas para os meus filhos, e aí fomos. A luta continuou, os meninos foram crescendo, a Sara questionava cadê o pai, chorava todos os dias, olhando para o céu e catando aquela estrelinha. A Rebeca, na época de aniversário do pai, fazia bolo lá de areia, falando que era do pai. Tive problemas na escola com todos os 3, porque na época dos pais, a Rebeca não queria fazer nada, ela não conversava com ninguém, e ela se fechou no mundo dela, e eles se fecharam, todos os 3, porque eles não gostavam de ter comunicação com as pessoas. Agora que eles estão começando, depois que cresceram, começaram a trabalhar, Deus tem trabalhado na vida deles. Mas aí vinha meu pensamento, Senhor, eu sou pai e mãe, é uma carga muito pesada para mim, que eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu não vivia para mim, eu vivia para os meus filhos, eu não comprava nada para mim. Tudo que eu recebia era para eles, era para pôr as coisas dentro de casa. E às vezes eles chegavam perto de mim, mãe, eu quero isso. Eu falava, meus filhos, eu não vou deixar de dar a vocês, mas vocês têm que esperar, quando eu receber, eu prometo que eu vou cumprir. E como eu prometia, eu fazia de tudo para cumprir o que eu prometia. Não era fácil, mas eu cumpria. Não dava totalmente igual o que eles queriam, mas eles não deixavam de ganhar. E fui vivendo um período assim. E eu dizia para eles, aí eu comecei a minha luta no trabalho. Trabalhava às vezes em 2, 3 empregos e aquilo fui me desgastando. Mas eu doei muito de mim para eles, mas esqueci que eles precisavam de carinho. Tanto eles precisavam de carinho que tinha dia que eu me sentia que eu queria ser abraçada, que eu queria que chegasse alguém perto de mim para me ajudar, para falar. Não queria naquele momento que eles viessem com cesta básica, eu queria uma palavra que tocasse no profundo do meu coração. Um abraço, é igual hoje a gente fala, um abraço faz diferença, um sorriso faz diferença. Você chegar perto da pessoa, dar um bom dia faz diferença. Eu queria isso. Eu comecei a trabalhar em casa de família e era muita luta, era muita humilhação. Trabalhei numa empresa especializada para fazer limpeza no Carrefour. Foi a partir dessa empresa que eu tinha ticket de refeição. Isso para mim, Deus me ajudou bastante.
E em um momento que eu pude ter com meus filhos, que eu fiz um propósito para eles, que todo final de mês, que desse, a gente ia comer junto num restaurante, porque eu queria estar com eles. E eu sempre falava para eles, olha, vocês não vão trabalhar, porque vocês têm que estudar, vocês ainda estão pequenos. Mas eu vou limpar o chão das pessoas, o banheiro das pessoas, mas vocês não vão fazer isso, porque vocês têm que estudar. Não aceito bomba, vocês não podem tomar bomba. E aí eles foram estudando, cada ano eu estou junto, e eu cobrava muito, e eu era uma mãe muito rígida. Mas eu ficava com muito medo de não conseguir ser mãe e pai. Eu cobrava de mim isso e eu clamava ao Senhor, pai, eu preciso ter sabedoria de mãe. Eu preciso ser mãe e pai, me ajuda, que eu não estou aguentando. Eu pensei várias vezes que eu não aguentaria, mas a minha força, ela se multiplicou, a minha fé se transformou, porque Deus me fez se tornar uma pessoa forte, uma pessoa que acreditava. E eu clamava muito a Ele, eu não abandonei Ele, porque foi muito difícil. Se eu fosse uma pessoa que não servisse ao Senhor, eu abandonaria Ele. Por quê? Porque eu clamaria, Ele era fiel ao Senhor, Ele era um bom pastor. Por que o Senhor está deixando acontecer isso? Por que todo mundo virou as costas? Eu poderia sair da presença do Senhor, mas se eu saísse, será que hoje os meus filhos estariam formados? Eu batalhei muito, sabe? Muitas vezes as pessoas admiram por ver que os meus filhos hoje são formados. E eu lutei para que eles fizessem faculdade. Eu tinha esse sonho, eu trabalhei muito, mas com um sonho de que eu falava para eles, eu não estudei. Eu fiz só o ensino médio, mas vocês vão estudar e vão vencer na vida em nome de Jesus. Eu falava para eles, eu faço o que faço para vocês. Então, a primeira, a Rebeca, foi uma luta assim, ela me formou, e era aquela correria. Os meus filhos viveram momentos no qual eu vivi, eles aprenderam a viver com pouco, com muito, com dificuldade, com lutas e buscando ao Senhor. Porque a minha preocupação também era deles saírem da presença do Senhor. Então, a primeira foi a luta dela, foi a primeira. Ela fez a faculdade, trabalhava, à noite ia para a faculdade, e a minha preocupação dobrava porque a faculdade era longe, não tínhamos condições de pagar uma passagem, pegava só um ônibus e ela descia um morro grande. Depois que passou essa luta dela da faculdade, ela teve o estágio, levantava às 5 horas da manhã, punha a marmita no micro-ondas e levava. E comia dentro do ônibus pelo caminho, porque do estágio ela corria para o trabalho que ela tinha. Então, assim, ela passou muitas lutas também. Então, todos os meus 3 filhos, eles também tiveram lutas e têm lutas. Então, eles viram o meu processo, eles viram o que Deus fez na minha vida. Eles cresceram vendo as minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas necessidades. E eles aprenderam a confiar em Deus. Eles aprenderam que Deus estava no centro de tudo. Eu nunca deixei de ensinar para eles que tudo que aconteceu na minha vida, e por eles hoje em ser homens e mulheres que têm um estudo, que buscam para eles agora o futuro deles, porque Deus me deu condições de ensiná-los. E a vida da gente não foi muito fácil, não. Meus filhos queriam muitas coisas que eu não pude dar. E a minha maior tristeza era quando eles viam, porque eu morava no mesmo lote que a minha mãe, eu pagava aluguel para minha tia. Morava ali 2 dos meus irmãos, e meus irmãos trabalhavam, eram marido e mulher, todos eles trabalhavam. E quando às vezes os filhos dele comiam aquelas coisas boas, os meus filhos olhavam e falavam para mim, você pode comprar para mim? Eu falava para eles, posso, mas quando eu receber. E eu comprava, sabe? E hoje eu tenho 3 filhos que já são maiores, e o amor que eu não pude dar para eles como mãe, da maneira que eles precisavam, porque eu sei que quando eles perderam o pai,
Eles precisavam muito mais do meu carinho do que eu precisava do carinho deles, porque eles eram crianças. Mas como eu disse para vocês, eu precisei sair para trabalhar. Os primeiros dias foram dolorosos. Sair e deixar eles, aquilo para mim era loucura e era uma correria. Às vezes eu estava trabalhando, eu tinha que ir em reuniões de escola, eu ficava presente, eu cobrava para casa, eu cobrava tudo aquilo, porque eu queria que eles dessem alguém na vida. E assim, tudo, às vezes eu ganhava algumas coisas, nas casas que a gente trabalha, sempre a gente ganha algumas coisas, às vezes eu ganhava aquelas coisas gostosas para comer lá. Eu falava com ela, você não importa de eu levar isso para casa, não. Eu não aceitava comer aquilo, sabendo que eu tinha 3 filhos em casa, que eu poderia naquele momento dividir com eles. Eu guardava aquilo, quando chegava em casa eu dividia com eles. E foi assim, eu não pude dar para eles, às vezes eu fico pensando, não dei para eles tudo o que eles queriam. Não dei para eles aquele carinho que aqueles momentos eles precisavam. E o meu carinho, e eu não falava nada para ninguém, eu ficava comigo, eu guardava tudo aquilo. E eu clamava ao Senhor todos os dias, chorava com o Senhor e perguntava ao Senhor por que tudo aquilo estava acontecendo. Mas hoje eu sou feliz, porque Deus me deu sabedoria para ser mãe, para criar meus filhos. Hoje todos os 3 se formaram, fizeram faculdade, eles têm a profissão deles. E aí quando o meu filho já casou, a outra vai casar ano que vem, aí eu falo para eles, a partir do momento que um completou 18 anos, eu falei, olha, agora eu falo com você, não esqueça do que Deus fez na sua vida, não deixe de servir ao Senhor, porque se você buscar o Senhor, você vai ter tudo, mas nunca se esqueça que você vai ter lutas. Então assim, eles têm lutas, como qualquer um outro. O meu filho teve muitas lutas no começo do casamento e eu estava ali como mãe, ajudando da maneira que eu podia, porque eu não podia fazer muito também. Eu ganhava pouco, porque a gente que trabalha em casa de família não ganha muito. Mas tudo que eu podia fazer para o meu filho eu fazia, e tudo que eu posso fazer até hoje, tudo que eles precisam e tiver ao meu alcance, eu estou ali, porque eu ainda... Hoje eu me desapeguei um pouco, porque eles já cresceram. Hoje eles que me dão aquele carinho que eu precisava lá atrás. O pouco que eu pude retribuir para eles, que eu não pude dar muito de carinho, de afeto, hoje eles me dão isso. Hoje eles cuidam de mim com muito carinho, eles são muito atenciosos, eles me corrigem quando precisa, porque você sabe, quando a gente chega na idade, a gente não quer cumprir muitas regras. E as minhas filhas cobram, e o meu filho está sempre ali, ele não mora perto de mim, mas eles não deixam de me dar atenção. E é isso, eu só falo para vocês, nunca perca a esperança e nunca perca a fé. Porque tudo isso que aconteceu na minha vida, tem mais outras coisas, mas a gente tem que, assim, resumir. Eu só digo para vocês uma coisa, a base disso tudo, para mim chegar onde eu estou hoje, é a fé, é a confiança em Deus, é não abandonar o Senhor, por mais que a luta seja grande. Imagine vocês andando na rua, a mente começa a borbulhar, aí parece que a voz do inimigo vem assim, entra ali na frente daquele carro, você não vai conseguir. Isso não vai acontecer, seus filhos não vão ser nada. E vocês começam a ouvir tantas pessoas falando, que não sei o quê, e você tendo que quebrar maldições atrás de maldições que vão jogando na vida dos seus filhos. Assim que eu vivia. Pessoas para poder chegar e falar uma palavra de amizade, de apoio, de conforto, você não encontra. Você encontra muitas pessoas para te abraçar, mas você encontra muito mais para poder te jogar no chão. Então não percam a fé. Confie em Deus. Acredite. Se você hoje está vivendo numa dificuldade pior do que eu vivi, vai para o joelho, vai para a oração. Não abandone Deus, porque Ele não te abandona. Porque a partir do momento que a gente deixa Jesus de lado, Ele não vai ter compromisso com a gente.
Então tenha compromisso com o Pai para que Ele tenha compromisso com você. Obrigado pela oportunidade. Enfim, a mãe ela fala desenvoltura assim mesmo, tá? É interessante, antes de a senhora falar um versículo que marcou a sua vida, né? Que o interessante, só um link, que muitas pessoas saem de igreja ou vê o cristianismo, julgam o cristianismo, julgam denominações, né, igrejas, por causa das pessoas. Minha mãe mesmo que ela houve, né, uma certa decepção com a denominação em que a igreja a qual meu pai fazia parte, né? Isso não vem ao caso agora, mas é só uma ênfase que o Senhor me fala para me falar, que ela não abandonou. Minha mãe hoje, antes era da comunidade Batista Filadélfia, né? Mas ela voltou para a igreja de origem dela, hoje é da Batista Ermelinda, né? Que é a igreja dos meus irmãos. E em momento algum, mesmo que ela teve essa dificuldade com uma denominação lá atrás, ela deixou Deus e muito menos a igreja, né? E é isso, eu acho que quando você vê o cristianismo em si, não olha através de alguém ou alguém que te fez mal, olha através de Cristo. Então, através de Cristo, realmente ela permaneceu, ela continuou, ela serve ao Senhor até hoje, né? E realmente, uma coisa que era muito admirado, que a gente podia passar, minha mãe falava assim, que a gente podia passar dificuldade, seja o que for dentro de casa, mas a gente não falava com ninguém. Tinha dia que, mãe, a gente gostava muito de biscoito, mãe, tem biscoito? Não, só tem esse pão. E é tipo assim, se a gente comesse o pão de noite, não ia ter o pão da manhã. Então a gente tinha que escolher, né? Então viver essas escolhas, e a gente não... Tem pessoas que, né, pode estar até perto, mas não vê a dificuldade, que ela falava. Ninguém tem, como é que fala? Ninguém precisa saber o que a gente está passando aqui. Deus já sabe, Deus vai prover, né? E essas dificuldades só nos fortaleceram, tanto na fé como em Cristo. São as pessoas hoje realmente moldadas pelo que minha mãe fez, igual ela falou. Ela fez o que podia, realmente, ela fez o que não foi necessário. E se nós somos hoje o que nós somos, vamos por assim, tudo por causa dela. Nós não somos nem um terço da pessoa que ela é, tanto na fé como de pessoa, né? Os meus irmãos também vão dar o testemunho deles aqui. E é muito louco, porque eu dei o meu primeiro, mas eu dei uma visão na minha, hoje ela deu a visão dela em relação à perda do meu pai. Mas é isso, o que eu tiro do testemunho aqui, eu estava aqui escutando, às vezes eu paro e fico olhando para um lado assim, porque eu fico realmente germinando, é que independente da situação, não deixe Jesus, né? Porque eu acredito que se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Tanta dificuldade que a gente passou, a gente gostava muito de leite, então quando não tinha, era um louco, acabava, passava no dia seguinte, minha avó chegava, os meus tios também, eles ajudaram minha mãe, né? Eles também não podiam, minha família também, a minha família em si, né, gente? Nós realmente somos uma família humilde, né? Graças a Deus as coisas melhoraram com o tempo, mas naquela época era muito dificultoso. Eles ajudavam, mas eles ajudavam com o pouco que eles tinham, né? Mas eram 3 meninos, então minha mãe falou da época de escola, gente, tinha ano que a minha mãe, a gente não tinha condição de comprar material. E ela falava assim, sobrou folha, se sobrou folha, rasga que vocês utilizaram e vamos utilizar. E a gente chegava com os cadernos na finurinha, mas também chegou o tempo também da bonança de Deus, nós temos os cadernos novos, como é que fala? As mochilas de rodinha, que a gente era apaixonado com mochila de rodinha. Não vamos falar só também das dificuldades, mas Deus foi muito bom conosco, né, mas gente, em todo momento. Hoje nós tivemos, graças a Deus, muito bem. Igual a gente até brinca com minha mãe fala assim, tô com vontade de comer alguma coisa, né? Eu falo com ela assim, agora, mas acaba assim, não, mãe. Gente, só quem passa dificuldade de não conseguir comer o que quer, né?
Hoje a gente tem um paladar infantil, a gente compra muito iogurte, essas coisas, porque a gente não tinha. Mas hoje o Senhor, independente da situação, eu me sinto, quando a gente estava lá, a gente era tipo Manaus. O Senhor dava pra gente o que realmente a gente precisava. Naquele momento, o Senhor foi bom em todo momento. Não faltou. Não sobrava, não faltava, mas era tipo assim, era o que a gente precisava. Hoje, graças a Deus, nós vivemos muito bem. Minha mãe, graças a Deus, agora era aposentada, né? Batalhei muito. E foi assim, essa aposentadoria não é porque chegou a hora certa, foi o momento de Deus. Porque eu tive acidentes em trabalhos que poderíamos ter me afastado, eles não afastaram. Até chegar um dia que eu falei, Deus, não vou mais mexer com isso. Eu, a partir de hoje, eu vou continuar trabalhando, só me dá força para me continuar a trabalhar. Porque eu já não tinha, eu estava trabalhando assim porque Deus me ajudava, porque eu não tinha mesmo condições. E os meus meninos ficavam sofrendo com isso. Agora, depois de adultos mesmo, é porque depois do acidente que eu sofri lá na empresa que eu trabalhava, eu fiquei bem debilitada para continuar o trabalho, que eu desenvolvi uma asma alérgica. Então, assim, foi muito difícil. Até que chegou no ano passado, como a Sara agora trabalha um pouco nessa área, ela começou a me ajudar. Eu não acreditei, sabe, pessoal? Foi uma coisa de Deus, porque hoje eu pergunto às pessoas assim, eu ainda não consegui, eu tô batalhando. Assim, a Sara deu entrada como se fosse hoje. Passou 3 dias, já estava lá o processo. E olha que ela foi no ano passado, no ano retrasado, vamos por esse ano, e consegui. Assim, é uma coisa que foi de Deus para minha vida, sabe? Então, o que eu plantei, hoje eu estou colhendo. E eu queria só deixar rapidinho aqui, porque a Sara, depois que o pai dela faleceu, ela adoeceu. Porque todos 3 tiveram bronquite crônicas. E ele orou e Deus curou os 2. Ele ia para o monte para orar por causa dos 2. E os 2 nunca chegou. E era para internar e ele falou que não ia deixar os filhos dele internar, porque Deus ia curar. Então eu me vi sozinha no período que a Sara adoeceu. Eu tive que largar o trabalho. Ela deu também uma asma crônica que levou a Sara quase à morte. E eu fui para o hospital, minha irmã foi comigo. Naquele momento ali, naquele hospital, eles me puseram na ambulância rápido para levar. Minha irmã ficou lá do lado de fora. Eu não tive cabeça para chegar lá e falar com ela que eu estava indo para o hospital. E ela passou também as dificuldades lá do hospital, que ela não tinha levado dinheiro para ir embora. A gente era assim, a gente saía pela fé. E a Sara ficou ali internada. Foi aí que quando o dia que eu dormi lá, no outro dia que eu vim embora, eu falei com Deus novamente. Da mesma maneira que o pai deles orou para os 2, para que eles fossem curados. Essa fé que o Senhor deu para ele, dá para mim, porque a partir de hoje é o último dia que eu venho aqui nesse hospital e nunca mais ela vai internar, nunca mais ela vai voltar por causa disso. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela não voltou para o hospital por causa daquele problema, ela não internou. Então Deus mostrou que como ele agiu na vida dele, ele poderia agir na minha, era só eu crer, só confiar. E é isso, gente, é um testemunho muito longo. Minha mãe vai voltar mais vezes, porque tem testemunhos que precisam ser frisados. E a senhora já deixou uma mensagem para quem estiver passando pela mesma dificuldade. A senhora falou para não abandonar o Senhor, para realmente continuar firmes. E antes de nós finalizarmos, tem algum versículo que a senhora queira compartilhar aí? A senhora pode ler, você está com a Bíblia aberta. Fique à vontade, pode colocar seu óculos. Eu não vou nem ler, sabe? Eu vou deixar para vocês o Salmo 23. Se vocês prestar bem atenção no que ele fala, porque às vezes você lê assim, meu pastor, nada me faltará. Vai faltar sim. Falta sim, mas sabe quando deixa de faltar? Quando você crê, quando você confia, quando você acredita que ele pode suprir as suas necessidades. Leia o Salmo 23, mas com os olhos de Cristo, confiando de que o que ele está dizendo vai acontecer na sua vida. Mas para isso acontecer, busque dele para a sua vida. Então, gente, chegamos ao final de mais um testemunho. E a gente pode tirar muito disso, do que realmente foi falado aqui. Confie em Deus acima de qualquer coisa.
É aquela questão, se o meu pastor Hinaldo faltará. Gente, faltou para nós, mas no dia seguinte estava lá. E a nossa fé e minha mãe ensinou a gente, a nossa fé é independente da situação. Se tiver bom, nós temos fé. Se tiver ruim, nós também temos fé, porque o Senhor é bom em todo tempo, né? Então, se essa história que minha mãe contou aqui, o testemunho dela tocou no seu coração, compartilhe com alguém, curta, comenta, divulgue o canal, divulgue o testemunho, até porque o ID é para todos, né? E então, comente também aqui se você está passando alguma dificuldade, se você passa algo igualmente a minha mãe passou. Compartilhe, porque eu acho muito importante quando a gente compartilha. E uma coisa que minha mãe falou, abrace mais, seja mais amigável e amigo com as pessoas, porque um abraço pode salvar vidas, né? Então, no mais, mãe, muito obrigada por ter compartilhado a sua história. Minha mãe não é muito fala da história dela, não, gente, e nem das dificuldades. Minha mãe é muito aquela pessoa, ela fala muito mais sobre realmente quem é o Senhor, a visão dela, do que as dificuldades. Então, muito obrigada pela senhora ter vindo aqui, compartilhado o que o Senhor fez através da sua vida. Que o Senhor possa continuar te abençoando em todas as áreas da sua vida. Que a senhora possa ter saúde restaurada em toda parte do corpo, em todas as suas células. Muito obrigada mesmo. E para você ir, não desista, não desanime. Se você estiver desanimado, que o Senhor fortaleça a sua força, a sua fé, a sua vitalidade. E saiba, o Senhor continua sendo bom, independente da situação. Independente do que aconteça, continue adorando e tendo fé. Infelizmente, meu pai se foi, mas em todo o tempo, pelo que me falavam, ele adorava, até o último dia. E eu tenho certeza que ele pensou, se Deus me curar, ele é Deus, se Deus me levar também, ele era Deus, né? E ele já sabia que Deus levaria ele. Ele se trancou no quarto e se preparou. E os meninos ficavam do lado de fora querendo entrar, e simplesmente, com meu coração assim apertado, eu falava para eles: o papai está orando, não podemos interromper ele. Porque ele começou a se afastar das crianças, porque ele era um pai muito presente. Antes de trabalhar, ele brincava com eles de cabana, de cavalinho. Antes de trabalhar, ele se dedicava um pouco dentro de casa para depois ir, porque quando ele voltava, eles já estavam dormindo. Então, não perca a visão de Cristo na vida de vocês, não. Porque quando deixamos Cristo de lado, perdemos tudo. Verdade. Então é isso, gente. Que o Senhor abençoe vocês em todas as áreas da vida de vocês. E não se esqueça, o Senhor é bom e independente da situação. Vou deixar aqui no comentário os salmos que minha mãe compartilhou com vocês, sabe? E que o Senhor complete na vida de vocês cada palavra a qual Ele desejou falar por aqui. Tchau, tchau. E até o próximo testemunho. Não deixe de fora nenhum vídeo. O Senhor tem algo para falar com vocês em todos os testemunhos e em todas as palavras que são compartilhadas aqui. Que Deus abençoe. Tchau.